Boa tarde, Léo. Thiago, da Band. Léo, próximo jogo do Vasco contra o São Paulo, um jogo importante, o Vasco precisa pontuar, pode terminar a rodada na zona de rebaixamento. E você talvez seja o jogador desse elenco atual do Vasco que melhor conhece São Paulo. São 4 anos passando pelo tricolor paulista. O que você poderia dar de dicas hoje para o Barbieri para ajudar o Vasco a vencer esse jogo? O Vasco precisa desses pontos. Como ajudar nesse momento? O que você sabe do São Paulo que poderia facilitar essa vitória? Boa tarde. A gente sabe que o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil, não só contra o São Paulo, mas contra qualquer equipe. A gente sabe o momento que o clube está passando, sobre resultados, mas estamos no caminho, como a gente tem sempre batido na tecla de uma reconstrução do clube, e a gente sabe muito bem que é um momento que a gente... Essa reconstrução vai oscilar bastante, mas também buscando o objetivo que a gente sabe muito bem qual é, que é buscar resultado e o torcedor sair feliz do estádio. Boa tarde, Léo, Duda, da Globo. Eu queria saber como que você viu essa saída do São Paulo e chegada no Vasco, porque várias vezes você já falou que aqui, no Rio de Janeiro, no Vasco, você se sente em casa. E algumas vezes lá em São Paulo você foi criticado pela torcida, passou por alguns momentos ruins na temporada de São Paulo, no ano passado, por exemplo. Então agora como que é essa diferença entre São Paulo e Rio de Janeiro e você agora no Vasco se sentindo em casa? Olha, muito obrigado pela sua pergunta, porque eu fiquei 4 anos no São Paulo e mais ou menos 2 anos e meio, eu fui titular naquele clube. Então passou outros treinadores e o Léo também estava jogando. Então, assim, eu acredito muito mais no trabalho dentro das 4 linhas e dou pouco ouvidos às pessoas que talvez criticam ou querem ferir de alguma forma, ou não gostam do seu trabalho. Cada um tem o seu ponto de vista. Mas quando eu cheguei aqui, eu lembro que eu falei uma coisa que o torcedor do Vasco e os torcedores hoje em dia estão muito inteligentes. Por quê? Porque hoje em dia tem diversos canais, tem diversos meios de comunicação e que às vezes as pessoas vão perguntar ou vão pesquisar sobre o jogador e quer pintar o jogador como se fosse uma opinião de alguém que está na frente daquela câmera. Mas o melhor resultado que ela pode ter é quando ela olha para o campo e vê que o jogador está rendendo lá dentro. O maior resultado que um torcedor e qualquer pessoa que admira o futebol é quando vai no estádio e vê o que ele faz dentro de campo. Eu não me apego muito à rede social, não me apego muito às pessoas que criticam. Eu gosto, sim, do contato humano e das pessoas que realmente olham o futebol dentro do campo. Boa tarde, Léo. Gabriel Rodrigues, do Super Esportes. Na coletiva de domingo, depois do jogo contra o Santos, o Barbieri chegou a citar, a gente viu lá o ambiente que estava em São Januário, depois do jogo o time saiu vaiado, xingaram o Barbieri, sobre São Januário talvez ser um ambiente hostil para o próprio Vasco. Agora o Vasco vai ter uma sequência de 4 jogos longe de São Januário. Como você avalia essa situação e essa sequência de 4 jogos longe de São Januário? Olha, São Januário para mim é muito importante, né? Não só para mim, mas acredito que para cada torcedor. Por exemplo, eu fiquei um bom tempo sem fazer gol e foi lá onde eu fiz meu primeiro gol, né, que foi um momento muito feliz na minha vinda, na minha chegada aqui no Vasco. Eu, particularmente, eu gosto de São Januário. É um ambiente que tem uma história que os torcedores ali ajudaram a construir aquele ambiente. Tem uma identificação muito forte, não só do torcedor, mas cada jogador aqui também sabe a importância. Não pode pintar porque o resultado agora em 2 jogos não aconteceu, que São Januário vai virar contra a gente, contra o jogador, contra qualquer um que trabalha no futebol. Não. O São Januário é muito importante para cada um jogador aqui e a gente tem muita ciência disso. Léo, boa tarde. Flávio Dias, do canal Atenção Vascaínos, obrigado pelo teu tempo aqui com a gente. Eu queria te fazer 2 perguntas. Há um tempo atrás, um treinador, o Fernando Diniz, procurou você e tirou você talvez de uma zona de conforto, procurando dar a você uma nova posição. E você se tornou um jogador de muita qualidade, hoje muito elogiado pelo seu desempenho. Você é um zagueiro construtor, você é um zagueiro corajoso, você é um cara que na defesa marca um Hulk, por exemplo, de maneira maestral, e você, no dia a dia, com a bola no pé, é muito bom. O Vasco tem caído muito de produção, e muita gente reclama, não é nem a questão da entrega do grupo. O time tem corrido demais, a torcida tem, muitos jogos aplaude.
talvez mudar um pouco o estilo, faltar um pouco desse quê aí de Fernando Diniz. Você não acha que era necessário mudar um pouco a forma de jogar do Vasco? Talvez o time esteja manjado, fez um grande campeonato carioca nos jogos grandes, 2 grandes jogos no início do Brasileiro, mas de 4 jogos para cá parece que os adversários descobriram a maneira do Vasco jogar. Vocês conversam isso internamente com o Barbieri, de uma mudança tática, talvez para dar uma mudança e também surpreender os adversários? E a minha segunda pergunta, nos 2 últimos jogos do Vasco, você foi diretamente ligado aos gols, numa postura de um zagueiro que hoje bota as mãos para trás. Em Curitiba foi assim e no jogo de domingo. Talvez muito preocupado com interpretação de árbitros. E você, domingo, ficou indignado com o pênalti não dado em cima do Pedro Raul, foi reclamar e você ouve do diretor de arbitragem que é um lance interpretativo. Vocês, jogadores de futebol, estão traumatizados com essa interpretação a cada jogo dos árbitros? É o Barbieri com medo de reclamar na beira do campo que está sendo expulso, suspenso? Como é que vocês estão convivendo com essa nova arbitragem interpretativa que um dia dá e outro dia não dá? Obrigado. Olha, a primeira pergunta sobre a forma de jogar, a gente trabalha todo dia. O professor Barbieri é um cara muito inteligente e é um cara que tem os 2 lados do treinador, que é o lado humano e o lado bom, taticamente, né, de fazer o desempenho em campo. E ele tem a forma dele de trabalhar, nós acreditamos na forma dele de trabalhar, a forma do que aquilo que ele passa para a gente. Está muito bem claro. Eu vejo equipes que também são campeãs jogando da mesma forma até o final do campeonato. Eu acho que isso não é mudar um jeito de jogar ou outro, não. A gente tem que ir na linha daquilo que o treinador pede, né, e buscar nós também fazer um desempenho que venha à altura daquilo que é recomendado para cada atleta. E a outra pergunta sobre os lances, de mão para trás, vou ser sincero que às vezes sim. Sim, às vezes dá receio, a gente não sabe o que é pênalti, às vezes, o que é, o que não é, de interpretar da maneira que estão interpretando. Eu acho que até vocês mesmos não conseguem, muitas das vezes, entender quando é e quando não é pênalti. Para mim, no Pedro Raul, foi pênalti muito claro. Por exemplo, ele chegou até mim, falou: Léo, tira seu grupo e vem você falar comigo. Eu fui falar com ele, ele não deu pênalti, ele falou: vamos manter a decisão de campo, e não foi no VAR nem dar uma olhada. Enfim, decisão dele. Eu fiquei indignado na hora, faz parte, mas para mim foi muito pênalti. Não só para mim, mas tudo que eu vi, tudo que eu escutei, para a maioria das pessoas foi pênalti, mas não é uma coisa que a gente não consegue controlar. É uma coisa que é da arbitragem e, se a gente for falar, todo jogo vai ter reclamação. Mas, enfim, até a mão para trás, como você tocou, é uma coisa também desse receio, mas é uma coisa que também eu sempre busco melhorar, sempre busco, né, estar atento a esses pequenos detalhes. E é claro, né, o futebol, principalmente brasileiro, é assim, quando não se tem resultado. Alguns detalhes que talvez, na minha opinião, não faz tanto sentido, mas faz parte. Tudo bem, Léo? Aline Nastari, TNT Esportes. Eu queria primeiro só pedir se você pudesse explicar melhor o que você falou da pergunta da Duda sobre a relação com São Paulo. Que, da forma como você falou, a minha sensação foi que existiu alguém de opinião pública que falou de você e as pessoas simplesmente seguiram, né? E aí o torcedor foi nessa onda. Queria saber até, assim, sinceramente, se foi assim que você se sentiu e se isso, de certa forma, te doeu, né? Porque a gente sabe o tempo que você ficou lá e tudo que o São Paulo significou de transformação na sua vida. A gente que viu você sair daqui, a gente percebe isso muito claro. Então, se isso, de certa forma, te dói. E o fato do Barbieri ter vindo aqui, vocês falam, a gente tenta se blindar e tal, mas o fato do Barbieri ter vindo aqui e ter pedido desculpa mostra que é difícil, que as coisas que repercutem aqui fora chegam até vocês e, de certa forma, impactam. Você, como líder desse grupo, nesse momento, é um pouco a sua função? Você está sentindo o grupo um pouco abatido por ter saído de São Januário sendo, de certa forma, vaiado, time sem vergonha, um time que começou com uma atmosfera muito diferente? Você sente que, nesse momento, está rolando uma autoestima um pouco mais baixa e você, como capitão, tem essa função um pouco? Então, como você falou, né? Felizmente ou infelizmente, algumas situações, mesmo que você não procure ou não veja, vai chegar até você porque você tem amigos, né?
E quando eu falei isso é porque, mesmo que a gente fale, não me manda, alguns vão mandar e você vai ver algum canal, né? Eu não falo nem só de televisão, eu falo canal mesmo de YouTube ou qualquer coisa, alguém falando, que vai influenciar, é natural. Se você tem 100 pessoas que te seguem, no ruim 50 pode seguir a sua opinião, isso é natural, sabe? Isso não quer dizer também que as pessoas não têm o direito de ter as opiniões. Mas, como eu falei, eu sempre foquei muito no dentro de campo. E lá foi um lugar onde eu já expressei isso, onde eu fui muito feliz, onde teve uma transformação na minha vida muito grande. Pode ver que eu nunca cheguei quando tive a oportunidade de falar alguma situação, eu nunca falei mal de São Paulo. Eu sempre falei que foi lá onde o Diniz chegou, conversou comigo e tive a transformação e que eu fiz quase 200 jogos. Então, assim, sou muito feliz. O que me referi é que, às vezes, quando você se tem alguma situação que você é um meio de comunicação, algumas pessoas vai seguir o que você vai falar ou a sua opinião e, às vezes, até sem ver, na verdade, a situação. Ver que eu falo é prestar atenção no estádio, pesquisar melhor sobre o atleta. Às vezes, não é que... Alguns momentos, sim. Qualquer atleta, eu acho que em algum momento pode ser que tenha uma injustiça contra ele. Mas faz parte. É natural. Pode ver que eu tenho um carinho, um respeito muito grande pela instituição São Paulo. Me dá uma confiança do grupo que está baixa depois do último jogo. É muito difícil, né, quando você sai do estádio, você não corresponder à expectativa da torcida. Era um jogo que era importante para a gente ganhar, mas o grupo ele continua firme, continua acreditando no treinador, continua, sabe? Porque, como eu falei, o Barbieri ele tem um lado tático, sabe, de conhecimento muito bom, mas o lado humano dele é fantástico, cara. E eu acredito muito nisso. Vocês me conhecem muito bem, vocês sabem que eu me importo muito com a parte humana, né? Porque a parte humana, para mim, vem e depois vem a parte tática. Porque, na minha opinião, tá? Não adianta só ter a parte tática, mas se a parte humana não tocar no vestiário. Então, o nosso treinador tem isso. Então, a gente está muito confiante, né, para o próximo jogo, muito confiante para a sequência da competição. Wellington Campos, da Rádio Tupi. Eu queria te perguntar, ou te permitir, mandar uma mensagem para o torcedor do Vasco, como se disse, às vezes pode chegar alguma coisa, e a resposta, concordo plenamente contigo, é ali dentro do campo, né? O Zagallo falava ali no verde, né? Falava, não fala, graças a Deus está com saúde. O que está faltando o torcedor saber desse time, desse novo grupo, você como capitão? O que você fala, se pudesse olhando nos olhos de todos os torcedores do Vasco, o que você diria? Olha, eu estou aqui hoje, cara, porque eu quis estar aqui dando essa coletiva. Falei com a assessoria, falei com o clube. Em uma conversa eu queria estar aqui porque eu queria representar o sentimento desses jogadores que estão dando o máximo todos os dias. Na minha visão, não seria justo eu não estar aqui, né, explicando, colocando a cara para explicar para o torcedor que aqui tem um grupo que realmente quer o bem para o Vasco. A gente sabe que o resultado é o que mais a torcida quer. E a torcida sabe muito bem o sentimento que eu tenho, o sentimento que o grupo tem de estar vestindo essa camisa. Então eu fiz questão de estar aqui para explicar para o torcedor. Estamos juntos, estamos unidos, porque o sentimento aqui é fazer o Vasco subir cada vez mais na tabela, de fazer um grande campeonato, né, e dar alegria para o torcedor. Léo, boa tarde. Manoel Ribeiro, do GE. Globo. Voltando na parte do São Paulo, agora dentro de campo, reforçando a pergunta que o colega fez também lá no início, o Vasco sofreu dentro de casa, em São Januário, teve a derrota para o Bahia, para o Santos, mas fora de casa o time conseguiu ir bem, né? Fez um bom jogo contra o Atlético, depois conseguiu o empate contra o Coritiba, também segurou o Fluminense no Maracanã, com o Fluminense como mandante, e agora volta a fazer um jogo fora contra o São Paulo, que é um time que você conhece, no Morumbi, que é um local que você conhece muito bem. O que o Vasco precisa fazer, na sua opinião, de conhecedor sobre o São Paulo, para vencer o São Paulo fora de casa? Obrigada. São Paulo é uma camisa muito pesada, assim como a do Vasco. E lá
é muito difícil. Já adversário, quando eu estava lá, ia jogar contra a gente, falava que era um jogo muito pesado, muito difícil, né? A pressão da torcida, a pressão do time, os primeiros 20 minutos, uma pressão absurda, né? Em cima do adversário, né? E é uma equipe que é qualificada, né? Tem uns companheiros lá que eu sei muito bem, eu não vou falar aqui, mas eu vou passar para os meus companheiros, para o meu treinador, as características para tentar ajudar de alguma forma. Mas são jogadores de alto nível. Então a gente sabe que o Campeonato Brasileiro, o sarrafo é lá em cima, cara. Não é fácil. Então a gente sabe que o São Paulo jogou ontem, né? A gente não sabe se eles vão modificar alguma coisa, mas se você pegar também o banco deles, tem jogador que tem condições de ser titular. Então assim, é muito difícil o brasileiro. Muito difícil. Mas eu não vou dar nenhuma dica sobre como que é o atleta, as características do atleta, mas eu prefiro falar com meus jogadores e com o meu treinador.